De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o número de pessoas com idade superior a 60 anos chegará a 2 bilhões até 2050. Isso representará 1/5 da população mundial. Pensando nisso, hoje o Santa Receita vai falar sobre um envelhecimento saudável e ativo, que garante autonomia e qualidade de vida. Você sabia que é possível ter atividades prazerosas mesmo dentro de casa? A televisão, por exemplo, é uma aliada no incentivo de novas ideias, descobrir uma receita nova, como no nosso programa, fazer e receber familiares. Aí que tal um artesanato? Igual o programa Faça Você Mesmo? Então, além disso, trabalhar a espiritualidade nos torna mais fortes para a vida. E para a gente falar sobre um envelhecimento cheio de saúde, a gente recebe na nossa casa a geriatra, a doutora Liz Zampier, que vai dar algumas dicas para a gente. Seja muito bem-vinda, doutora. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada, Abi. Doutora, eu acho que hoje, quando a gente fala, pessoas com mais de 60 anos, eu acho que os 60 virou os 40 de antes, né? Porque a gente tem visto tantas pessoas com uma qualidade de vida, dando algumas lições pra gente. É verdade, Abi. A gente não pode mais dizer que idoso é tudo igual, né? A gente tem idoso de 60, idoso de 80, idoso de 90. E também não pode dizer que a idade define a pessoa, né? Porque Exato. Independente da idade, pode ser ativa, pode não ser ativa, pode ter doenças ou não. Então, é um universo. Exatamente, tem muita gente de 20 aí que está precisando dar um up também, né, doutora? É verdade, com então, não certeza. é a idade que vai influenciar. Mas quando a gente fala de envelhecer, que todos nós, né, se for permitido, que bom que seja, que a gente envelheça, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar isso a longo prazo, ou, de repente, a vida toda é uma pessoa que trabalhou muito, que é o que mais a gente vê. E quando chega na aposentadoria, que a pessoa começa a perceber, e agora o que eu vou fazer? O que a gente tem que pensar quando a gente começa a envelhecer? Boa pergunta. A gente sabe que o envelhecimento ele não acontece quando a gente chega nos 60 anos. Então, acordei, estou com 60 anos, agora eu vou começar a envelhecer. Não é assim, o envelhecimento é um processo. Ele começa a acontecer desde quando a gente é jovem e a gente colhe os resultados disso no avançar da idade. Então, a gente precisa se preparar para o processo de envelhecimento que vem acontecendo ao longo dos anos. E saber que o envelhecimento, ele traz desafios, mas ele também traz benefícios. Então, como nós podemos nos preparar? A gente precisa saber que para envelhecer bem, envelhecer ativamente, nós precisamos ter estratégias para o corpo e estratégias para a mente. E essas estratégias nós precisamos implementar na nossa vida, a gente precisa assumir essa responsabilidade sobre o nosso envelhecimento, mas saber também que a gente precisa estar em sociedade, estar em comunidade e contar com outros fatores externos para nos ajudar a envelhecer bem. Com certeza. Quando a gente fala em envelhecer, eu acho que a maior preocupação das pessoas eu vou envelhecer e a minha memória vai começar a falhar. E a gente associa muito o envelhecimento com perda de memória, né? Com esquecimento. Doutora, isso realmente é verdade ou é um resultado de algo que a gente foi fazendo ao longo da nossa vida, por exemplo? O envelhecimento, ele traz algumas mudanças na memória. Só que não é comum perder a memória quando a gente envelhece. O que é comum de acontecer com o envelhecimento? Nossa velocidade de processar as informações, ela diminui. Nossa capacidade de aprendizado, ela fica mais lenta, a gente demora mais para conseguir aprender aquilo que quando a gente era mais novo, aprendia mais fácil. Mas a nossa capacidade total de aprender, ela é mantida, só demora um pouco mais. Também a gente tem uma demora para relembrar as coisas. Então, a nossa capacidade de pegar lá no nosso arquivo, lá dentro do nosso cérebro, para resgatar aquilo que a gente sabe, esse caminho a gente demora um pouquinho mais para percorrer quando a gente fica mais velho. Mas, novamente, a gente consegue fazer isso. Quando a gente não consegue, aí que vem os problemas da memória. Mas não é que todo mundo que envelhece vai ter problemas de memória, né? Então, a gente precisa saber o que é normal, que é você ficar um pouco mais lento para chegar naquelas mesmas conclusões, e o que não é normal e precisa ser visto, que é eu não estou conseguindo utilizar a minha memória. Aí, a gente tem que olhar para isso.
E aí sim investigar, né? Mas é interessante isso, essa coisa da demora do raciocínio, né? E que a gente respeite isso também, porque deve dar uma ansiedade. Eu acho que você falou bem aqui, a gente vai separar isso, né, do corpo e da mente. Já que a gente está falando de memória, também é muito comum, não vou usar essa palavra normal, porque não é comum, que as pessoas quando vão envelhecendo, elas vão se tornando às vezes mais depressivas, mais ansiosas, porque muitas vezes aquela rotina, ela muda de forma abrupta, quando você fala, vou ficar em casa agora. Isso acontece, doutora? Existe uma forma da gente melhorar isso também, para que a gente não chegue dessa forma tão abrupta e de repente tenha uma ansiedade, uma depressão, por exemplo, nessa fase que a gente devia estar descansando, aproveitando a vida, né? É muito comum acontecer mesmo esses problemas do nosso humor, a tristeza, a depressão, a ansiedade, em algum momento do envelhecimento, principalmente quando a gente se depara com a aposentadoria. A gente tem que lembrar que as gerações que estão envelhecendo hoje, que estão chegando aos 60, aos 70, é uma geração em que o homem ele trabalhou ao longo da vida toda e a mulher, ou ela ficou em casa cuidando dos filhos e agora ela não tem mais esses filhos, ou ela também foi inserida no mercado de trabalho, uma das primeiras gerações que foi inserida no mercado de trabalho. Então, lidar com a aposentadoria é uma coisa muito nova para essas pessoas e para nossa sociedade também, porque a gente está vivendo muito mais do que vivia antigamente, né? Então, a gente vive gerações que acreditava que devia viver para o trabalho. E agora que não tem mais o trabalho, não tem mais um outro motivo para viver, né? Então, é muito importante na nossa vida, tanto a gente que está ativo no trabalho, quanto os idosos, entenderem que o trabalho, esse exercício de gerar renda, esse exercício de servir a comunidade, ele é uma das partes da nossa vida, mas a gente precisa ter outras que vão permanecer quando a gente se aposentar. Então, o nosso papel dentro da família, o nosso papel dentro da comunidade, seja dentro de uma comunidade, de uma sociedade mesmo, seja dentro de uma comunidade religiosa. Então, a nossa função é como orientador dos nossos filhos, dos nossos netos. Tudo isso vai permanecer depois que a gente aposentar. Aquelas atividades de lazer, aquelas coisas que a gente não tinha tempo para fazer por conta do trabalho, agora a gente tem. E é para isso que a gente precisa olhar. Se a gente fosse elencar algumas coisas para a gente viver bem, envelhecer bem, pensando agora na mente, né, no corpo, o que a gente poderia dizer, doutora, de dicas? Em relação à mente, que esse é um dos pilares para o envelhecimento ativo, o que está mais relacionado com qualidade de envelhecimento, com a memória mantida, é nós mantermos o nosso cérebro aprendendo. Então, desenvolvendo sempre novas habilidades e também trabalhando aquelas que a gente já tem. Então, quanto a isso, nós temos, por exemplo, o exemplo dos estudos. Às vezes, uma pessoa que não teve muita possibilidade de estudar ao longo da vida, ela voltar a estudar ajuda muito a manter o cérebro ativo e a boa memória. Como, por exemplo, aquelas pessoas que não tiveram, mas agora têm a oportunidade de aprender um idioma novo. Isso ajuda demais a gente trabalhar o nosso cérebro. Aprender um instrumento musical. Se a pessoa ela desenvolve essa capacidade, é uma coisa que precisa de muito raciocínio. Não sabia cozinhar, desenvolver a capacidade de cozinhar, desenvolver essa habilidade, coloca o nosso cérebro para raciocinar. Aprender também uma atividade manual que a pessoa não sabia e aí agora ela vai desenvolvendo isso. Então, tudo aquilo que faz o nosso cérebro precisar percorrer caminhos novos faz com que a nossa mente fique ativa. A palavra cruzada pode também? A palavra cruzada, ela pode auxiliar, né? Somente a palavra cruzada, ela não é suficiente como uma única medida. Então, quando a pessoa chega e fala assim, doutora, a minha mente, ela vai ficar muito ativa porque eu faço muita palavra cruzada. Eu falo, que bom, você mantém o seu cérebro ativo. Então, tente sempre pegar uma palavra cruzada mais difícil do que você já vem fazendo. Tente sempre pegar essas novas palavras e aprender sobre elas, saber o que elas significam, utilizá-las no seu dia a dia, né? E saber que a palavra cruzada é, sim, uma ajuda, mas ela é uma das coisas. A gente precisa variar. O nosso cérebro precisa de estímulos diferentes.
boa. A gente tem um depoimento aqui, doutora, até de algumas programações que nós temos na TV. Vamos assistir. Oi, pessoal do Santa Receita, eu estou aqui para compartilhar um pouco com você dessa experiência nesse mundo do artesanato, o quanto o artesanato é produtivo e ajuda muito as pessoas, né? Principalmente conforme a idade vai passando, né? O artesanato contribui demais para manter a mente sempre ativa, né? Você se sentir feliz, se sentir produtivo, produtiva, isso faz muita diferença. Então a gente observa, né, nas pessoas que começam a produzir o artesanato, o quanto ele contribui para trazer essa felicidade, essa alegria, também ajuda demais, né, na autoestima da pessoa. E isso realmente faz total diferença, viu? E tem até um depoimento de uma parceira que sempre participa aqui do Faça Você Mesmo, a Zilda Mateus, que trabalha com bordado. Ela, com as alunas dela, gravou até um vídeo para compartilhar um pouco do quanto o artesanato faz bem. Veja. Eu estou aqui para falar um pouquinho de mim. Eu sou uma pessoa que faz artesanato, eu bordo. E o artesanato, quanto ele me ajuda, quanto ele faz bem para minha saúde, para minha mente. Não tem coisa melhor do que fazer artesanato. E o artesanato, gente, não tem idade para fazer. Qualquer idade, até 90 anos, pode fazer artesanato. E hoje eu estou aqui, ó, com as minhas meninas fazendo artesanato. Então, é muito bom. É uma terapia manual, muito. Para a saúde é ótimo. Procure, gente, fazer o artesanato. O artesanato, olha, melhora muito a sua mente, melhora muito. Você esquece de tudo. Então, por isso eu estou aqui. Com muitos anos que eu faço artesanato, indico. Faça mesmo o artesanato. Um beijo para a senhora, dona Zilda, um beijo, Rogerinho. Já aproveitando o nosso gancho, vou falar também, né, que aqui no programa nós temos as culinárias, você estava falando cozinhar algo diferente, aprender algo diferente, e é tão gostoso quando a gente recebe das pessoas, né, cartinhas, coisas falando como o programa ajuda, e o Léo tem algumas coisas especiais, né, Léo? É isso aí, Abby, a gente recebe muita cartinha, muitos presentes também, né, essa semana a gente recebeu uma aqui, ó, na semana passada, na verdade, da Maria Selma Lemes, de Alfenas, em Minas Gerais, que diz que é amiga do Léo. Um beijo pra senhora, a senhora é minha amiga mesmo, tá? Eu vou só ler rapidinho aqui, ó. Ela não perde os programas Sabor de Vida e Santa Receita. Adora as receitas que o Léo prepara, muito obrigado pelo carinho. E conta que ajuda a cuidar da netinha de 9 anos, que se chama Evelyn. E a TV Aparecida é sua companheira durante o dia todo. E quem escreveu essa cartinha aqui foi a filha dela, pois ela já é uma idosa, e pede um beijo para todos os familiares e para a cidade de Alfenas, em Minas Gerais. Ó, um beijo para a senhora, muito obrigado. Doutor Abby, o quanto isso é importante, né? A gente está sempre na casa das pessoas, todos os dias a gente entra na casa das pessoas e as pessoas nos recebem tão bem. Muita cartinha a gente recebe, muito presentinho e a gente fica muito feliz para poder ajudar as pessoas aí na casa delas. Um beijo para a senhora. Doutora, é muito legal isso também, né? É gostoso. Nossa, isso, né, muito. doutora? A gente recebe tantos depoimentos das pessoas falando que a gente faz do dia delas mais alegre, que às vezes elas estavam tristinhas ou que elas são sozinhas e que não ficam mais. É importante a gente sentir isso e saber que a pessoa também está fazendo algo para que melhore o dia dela, né? É, com certeza. Eu acho que essa sensação de pertencimento, que é tão importante. Então, vocês são uma companhia. A pessoa não se sente sozinha, não vai se sentir solitária, melhora o humor dela. E como é bom a pessoa sentir que está sendo vista, tem alguém ali que fala coisas que fazem sentido para ela, né? Esse sentir que faz parte ajuda demais no envelhecimento. E é uma coisa sociável também, né? Que precisa ter essa coisa de amigos, de sair. O que mais a gente poderia falar? Até nessa parte mesmo do corpo, porque as pessoas falam assim, mas eu já estou mais idosa, eu não consigo fazer um exercício, eu não vou conseguir ir na musculação, mas é necessário, né, doutora? É, exatamente, porque o outro pilar do envelhecimento ativo é a gente conseguir manter o nosso corpo ativo. Então, vai desde coisas simples, como manter a independência. O que é manter a independência? Conseguir se levantar sozinho, conseguir tomar banho sozinho, se alimentar, sair de casa e voltar.
Então, isso assim, é o básico da independência para se manter ativo ao longo do tempo. E, além disso, como a gente está falando também de uma preparação para o envelhecimento, do que a gente pode fazer, nós precisamos saber que a gente precisa manter esse corpo com capacidades. E o que isso significa? Com força. A gente precisa de músculos. Os músculos são a nossa reserva. Enquanto o nosso cérebro, o nosso raciocínio, os nossos aprendizados são a nossa reserva cerebral para o envelhecimento, os músculos são a nossa reserva do corpo para o envelhecimento. Porque com o envelhecimento, todo mundo perde músculo. É normal. Quando a gente envelhece a cada ano, a cada década, nós temos uma destruição de músculos. Se a gente não fizer nada a respeito disso, a gente vai ficar fraco e vai chegar algum momento que não vai conseguir fazer essas coisas simples, como, por exemplo, ir no banheiro e voltar. Então, a gente precisa se antever, se preparar e produzir músculos com o exercício físico. Maravilha. Doutora, vocês têm um projeto muito bonito em São José e Jacareí, que eu fiquei dando uma olhada, né? E vi até alguns depoimentos de pessoas jovens de 92 anos aprendendo, né? E eu acho tão importante a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente fala do envelhecimento de uma forma como se a gente não fosse envelhecer. E quando a gente percebe, nós já estamos nesse momento e muitas vezes não cuidamos da nossa saúde como deveríamos, né? Ou às vezes tem pessoas em casa que também não entendem o envelhecimento, porque é difícil a gente ver as pessoas que a gente gosta envelhecendo também, né? A gente sempre acha que elas vão ser capazes de fazer tudo que elas sempre fizeram a vida toda. Então é importante a gente virar essa chavinha. Eu gostaria muito que você voltasse mais vezes para a gente falar um pouco mais sobre isso, sobre qualidade, sobre saúde, ou de repente quais exames a gente deve fazer para quando a gente começa a envelhecer, né? Quando seria? Por favor. Claro, vai ser um prazer. Muito obrigada. Eu acho que falar sobre envelhecimento é um tema muito atual, porque tem gente envelhecendo a cada segundo, a cada momento, nós estamos envelhecendo. Envelhecer não tem idade, a gente precisa se preparar para isso, né? E tanto o nosso projeto lá na Gero Energy, ele é para isso, para corpo e mente saudável, para se preparar para o envelhecimento independente da idade. Para ser ativo, isso é qualidade de vida, né, doutora? Muito obrigada, seja sempre bem-vinda. Muito obrigada, Abi. Você de casa aproveita para dar uma olhada também no Instagram e no site. O site é Vivale, que é tudo junto, com 2ls.com.br, o Instagram Hospital Vivale, tá aparecendo para você também, e o da doutora @Liz é Zampier mesmo? É. Zampier, muito chique. Um beijo, doutora. Obrigada, viu? Obrigada. Adorei, minha gente.